Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós estamos na videoaula de número 4 do seu curso de SketchUp, do nível básico avançado, aqui pela Auto Criativo. Hoje nós vamos comentar, pessoal, sobre a interface do SketchUp, né? O que significa interface? Significa onde estão os menus, onde a gente localiza os botões, onde tudo que é aqui diretamente ligado no que você visualiza no programa, tá? E aí a gente vai fazer também alguns pequenos ajustes em alguns menus, em algumas janelas, e há uma aula bem interessante, bem legal, justamente aí para você ter esse primeiro contato, né, com o programa e conhecer exatamente, né, onde fica aí cada coisinha, onde fica cada parte, para facilitar, como eu sempre falo, né, o seu manuseio e utilizar o programa com melhor desempenho aí na hora que você estiver modelando os objetos em 3D, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na fase básica do curso, então a gente está aí cada vez mais galgando, caminhando devagarzinho e entendendo então esse maravilhoso programa que é o SketchUp, tá? Não vou deixar nada aqui na tela, pessoal, porque praticamente a gente vai conhecer então aí a interface, né, ou a interface do SketchUp, tá? Bom, basicamente, pessoal, o SketchUp ele não sofre grandes alterações, como eu comentei com vocês, relacionado aí a versões. Então, de repente, se você está com uma versão de 2016 para cá, praticamente a interface não muda, o conceito de uso do programa não muda, ele é sempre desse jeito aqui, é aquilo que eu sempre comento, obviamente, que ele tem sim melhorias, e principalmente na parte interna, vamos dizer assim, na raiz do software, ou seja, cada ano ele fica mais leve, fica mais fácil de se trabalhar, e obviamente que versões mais atualizadas já estão com esses ajustes implementados, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, quando a gente liga o SketchUp, eu já mostrei para vocês ali aquela parte onde tem o iniciar, onde você seleciona os templates, não é? Então lá você vai selecionar um template simples em metros, e aí você vai sair aqui então nesse plano verde, que eu havia comentado com vocês nas aulas passadas, e o céu azul aqui, tá? Bom, esta parte que tem o céu e que tem aqui o plano verde, nós chamamos de área gráfica, ou área de desenho, ou plano de trabalho, como queira, é o local literalmente onde a gente desenvolve os nossos 3D, tá? E o programa SketchUp ele tem um conceito de você pegar a ferramenta, ou conhecido como comandos também, você pode chamar isso aqui de comandos ou ferramentas. Você pega aqui o determinado comando e aplica onde você quer, tá? Por exemplo, você pega aqui o linha à mão livre, você segura na tela e faz literalmente um desenho à mão livre. Tudo bem? E ele também utiliza, como eu havia comentado com vocês, atalhos. Então, todos esses comandos aqui têm aí os seus respectivos atalhos. Então, não necessariamente você precisa digitar, ou aliás, não precisa vir aqui e pegar, e sim digitar para que o comando apareça diretamente no seu cursor, facilitando, né, e agilizando o seu desenvolvimento do desenho. Tudo bem? Então é um conceito muito simples, não tem muito segredo. E isso serve, pessoal, para outras centenas de ferramentas. Tá? Você vai olhar aqui e você vai ver o conjunto grande de ferramentas, mas você tem outras ferramentas do próprio programa. E além dessas outras ferramentas do programa, existem empresas ou profissionais autônomos, pessoas que fazem ferramentas também para serem implementadas dentro do SketchUp. Essas ferramentas, pessoal, são conhecidas como plugins ou também como extensões, tá bom? A gente vai conversar sobre isso aí um pouquinho mais para frente. Ou seja, você tem aqui estas ferramentas, você tem outras ferramentas que eu vou mostrar agora para vocês, e além disso, você tem outras ferramentas que de repente uma pessoa pensou assim, né? Nossa, poderia ter tido esta ferramenta, poderia ser assim, poderia ser assado. Aí eles foram lá e desenvolveram, e muitas dessas extensões ou desses plugins são excelentes, utilizados aí por milhares de profissionais no mundo inteiro, e já são de fato, vamos dizer assim, consagradas aqui dentro do SketchUp, tá? Aqui dentro do próprio SketchUp agora, você pode vir aqui em janela, e aqui você tem Extension Warehouse. Então, se você clicar aqui, você vai surgir uma tela aqui, obviamente, da internet, e todos esses ícones que vocês estão vendo aqui são empresas ou são programas, né, como eu havia comentado, chamados de plugins.
E aí tem uma infinidade, tem uns que servem para fazer splines, outros para você localizar norte solar, outros para você fazer árvores, outros para você fazer só cercas, outros para você fazer uma infinidade de coisas. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui um pouquinho mais para frente, tá? Ou seja, então através do próprio SketchUp agora, você consegue instalar diretamente estes plugins aqui no próprio programa, né? Tá bom? Vou fechar aqui um pouquinho e vou fechar então um conjunto grande de ferramentas. Muito bem, então quando você abre aí o seu SketchUp, de imediato ele vem assim, sem nada. E pode ser também que ele venha até sem isso daqui também, ó. Vou arrastar para cá, deixa eu ver se eu consigo pegar de uma vez para cá. Ele não está vindo, deixa eu ver se eu estou trancando aqui. Isso, ó, tá? Pode ser que venha assim também, ó, sem essas default tray, que são chamados também de bandejas, tá? Ó, fechei. Então não tem nada, ó, praticamente só está aqui com o menu de cima e aqui uma barrinha de status localizada um pouquinho mais abaixo. Tem até medidas aqui também, ó. Tá? Medidas também pode ser que não venha no de vocês. Bom, independente se vir ou não vir, você sempre, quando você quer uma ferramenta nova ou comandos novos, você vem aqui em visualizar, tá? Vindo aqui em visualizar, você tem então a barra de ferramentas, tá? Em versões mais antigas, em versões um pouquinho mais antigas, as opções já vinham aqui mesmo nessa janela, tá? Mas se você clicar, vai surgir uma outra janela aqui, e aqui você tem, ó, barra de ferramentas. E você tem opções, tá? Opções, ó, é mostrar dica na tela na barra de ferramentas ou ícones grandes, tá? Apenas essas duas opções. Então, você voltando aqui, você tem, ó, várias ferramentas, ó, de armazenamento. Olha só, aparece aqui as opções para você utilizar o 3D Warehouse e compartilhar modelos, que a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Depois você tem, ó, vou clicando aqui, ó, tá? Vou fazendo uma leve apresentação para vocês irem conhecendo. Tem a opção aqui, ó, de camadas, tá? Ou layers. Esta opção aqui, ela faz com que você mude a sua linha ou a sua face ou o modelo 3D que você está fazendo para uma determinada camada. A gente vai estudar sobre isso, porque todo o nosso projeto vai ser separadinho em camadas, tá, pessoal? Então a gente vai criar, por exemplo, uma camada chamada paredes, uma camada chamada esquadria, uma camada chamada escada e assim por diante. Então aqui você faz o seletor. E é extremamente importante trabalhar com um projeto desde o começo bem organizado, tanto em camadas como em grupos também, tá bom? Bom, vou tirando daqui, ó, vou colocando eles aqui mais para cá. Depois você tem câmera, ó, tem opções de câmera, que na verdade são as opções lá de visualização. O classificador, que a gente vai ver também, que a gente consegue colocar nomes, preços e algo nesse sentido em alguns componentes. Componentes dinâmicos, aqui, ó, é uma ferramenta bem legal, que dá para você, por exemplo, abrir portas, fechar portas, abrir gaveta, uma infinidade de coisas que você dá um tipo de uma animação ou uma instrução para um determinado componente, tá? Ele é um elemento inanimado, mas aí você consegue dar literalmente vida para ele, tá? A gente vai ver isso aqui também neste curso, tá? É um conjunto grande de ferramentas, então é aquele que eu mostrei para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, eu estou colocando aqui, mostrando para vocês, mas não fiquem preocupados agora para que serve cada comando desse, tá? De repente eu estou passando aí um pouquinho até rápido, mas é mais uma apresentação para vocês. Não se preocupem que a gente vai ver tudo isso aqui durante o curso aí, tá? E aí você tem aqui, ó, então, construção, que são as ferramentas aqui, ó, de medição, que tem a trena, tem a cota, tem giro em esquadro, no caso aqui também textos 3D, tem tudo aqui também, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, no conjunto grande de ferramentas, a gente não precisa desse, ó, construção. Eu tiro ele daqui. Aqui, ó, no construção, esses aqui, ó, eu não tenho, então deixa eles ali. Ó, desenho. Desenho eu já tenho, então não preciso de desenho, porque os desenhos já estão aqui, ó, tá? Se eu clicar aqui em desenho, ó, eu tenho exatamente os mesmos comandos que tem aqui, só que eles estão dispostos um pouquinho diferente, tá? Então não preciso de desenho. Editar eu preciso, vamos ver o que é editar. Ó, editar são os comandos de edição, que são esses aqui, ó, de modificação. Então não precisa. Estilos, estilos precisa, ó, a gente consegue mudar o comportamento ou o modo de ver os objetos 3D, tá? A gente vê ele sólido, por exemplo, aqui, ó, eu vejo ele sólido na tela, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Ó, vou fazer aqui um retângulo. Ó, usei a letra R, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um elemento que ele é um cubo, né, praticamente maciço.
E aí eu consigo, ó, ver que ele está aqui, ó, sombreado com texturas. Então, se eu colocar ele nessa opção, ó, ele fica ali transparente, tem ele branco, somente a linha da aresta lá de trás aparecendo. Então, você tem várias opções de ver o objeto de formas diferentes, tá bom? Então, esse estilos aqui, ele é importante, tá? Então, voltando aqui, então, visualizar, barra de ferramentas. Então, estilos a gente vai deixar. Exibição. Exibição é importante porque a gente consegue ver o posicionamento que a gente quer ver o objeto. E pelas casinhas aqui, ó, você já tem uma ideia de como você quer ver. Por exemplo, ó, essa casinha aqui, eu estou vendo o objeto em perspectiva. Então, vamos lá, ó, só um pouquinho para a gente ver, tá? Ó, se eu clico aqui, o objeto fica numa vista, vamos dizer assim, isométrica, né? Não necessariamente isométrica, porque a gente está em perspectiva. Mas ele fica numa posição que a gente consegue ver as 3 dimensões, tá? Aqui a gente está vendo a chaminézinha da casa, olhando de cima. Se a gente clicar, então a gente vê o objeto literalmente de cima. Aqui a gente vê ele de frente, de lado, de trás e do outro lado. Tá bom? Para voltar lá para a posição normal, clica aqui em ISO. Aí a gente tem essa posição, tá? Eu gosto sempre de usar assim, tudo bem? Então essa daqui é importante. Voltando aqui em visualizar, geometria, aliás, perdão pessoal, barra de ferramentas. A gente volta aqui, então a gente continua. Ó, ferramentas avançadas de câmera, aparece aqui, não precisa de momento, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Ferramentas de sólidos é importante. No caso, observem aqui ó, que eu tenho todas as ferramentas habilitadas, porque eu estou numa versão Pro. Tá, pessoal? De repente, você está assistindo o curso aí, você tem uma versão Make, você vai ver que todas as ferramentas estão aqui. Mas ao passar os 30 dias de uso, muitas dessas ferramentas irão ficar apagadinhas aqui, tá bom? E localização. Localização está aqui. A princípio a gente não vai usar agora. Medidas. Ó, medidas sim. Tá? Medidas, no caso a gente pode deixar ela já até aqui nesse cantinho. Ó. A gente arrasta a ferramenta para o canto que a gente quer, pessoal, e coloca aqui. Ó. Se ela ficar um pouquinho teimosa, não quiser encaixar, deixa eu apagar aqui, né? Senão não vai, ó. Aí você vai passando que uma hora ela vai encaixar, tá? Olha lá, isso, ó, encaixou. E aí depois você tem esses gripinhos aqui que você consegue trazer para cá ou mais para lá. Medidas geralmente a gente deixa nesse canto, tá, pessoal? A gente não digita aqui, pessoal, no SketchUp diretamente dentro da caixinha de medidas. A gente digita diretamente sobre o comando, tá? Por exemplo, ó, eu faço um comando linha, observe que quando eu acionei o comando linha, mudou a palavra aqui, ó. De medida passou para comprimento. Então, se eu clicar na tela, fica mostrando ali para mim ó, o tamanho da linha em metros. Ó, tá? E aí eu consigo pôr uma linha para o lado e digitar diretamente no teclado. Então eu solto um pouquinho o mouse e vou com a mão e coloco, por exemplo, 3,5 metros. Então eu digito 3,5. Observem ali embaixo que apareceu 3,5, não é? E aí sim eu aperto o Enter. Aí a minha linha tem exatamente 3,5 metros. Para finalizar o comando, eu aperto a barra de espaço no teclado. Olha lá, então essa minha linha tem exatamente 3,5 metros. Tá bom? Um comando que a gente vai utilizar com muita frequência é esse aqui, ó, o comando trena, ou fita métrica, tá? Você pode usar a letrinha T de trena, e aí você vai observar ó, que daqui até lá, ó, pausando o mouse, aparece do ladinho, escrito lá, 3,5 metros, tudo bem? Então o comando medida aqui, ou a ferramenta medidas, é importantíssima. Então voltamos lá, visualizar, barra de ferramentas, e vamos descer um pouquinho mais aqui. A gente tem padrão, o padrão aqui, pessoal, ele é interessante porque ele vai te dar ferramentas de salvar, de cortar e de ir para frente ou para trás, tá? Ou fazer ou desfazer, tá? Pode deixar ele ali. Primeiros passos, pessoal, essas ferramentas comuns que a gente tem, basicamente o que a gente tem no conjunto grande de ferramentas, pode tirar um pouquinho. O principal são as ferramentas de baldinho, borracha e criar componente, a gente já tem aqui também. Sandbox, ou seja, caixas de areia é importantíssima, pode deixar ela aqui. Seção são as opções que a gente tem de cortes, já tem aqui embaixo, ó, não tem, então a gente vai deixar, é porque eu sempre deixo embaixo, eu tenho a sensação que já faz parte da ferramenta. Então seção pode deixar aqui, tá? Sombras é legal, pode deixar aqui um pouquinho também. E Trimble Connect está aqui, não precisa a princípio. Tudo bem? Olha só, pessoal, as ferramentas que a gente vai deixar na tela, então, a princípio, são essas, tá? Ó, se você quiser até dar uma pausinha no vídeo, são essas aqui, ó, essas 6 primeiras. Depois, estilo e exibição, tá bom?
Depois a gente tem ferramentas de sólido, medidas, padrão, sandbox, seção, sombras, tá? Então são essas aqui, tudo bem? Que a gente vai deixar na nossa tela. Muito bem, vou clicar aqui em fechar. E agora a gente vai então distribuir elas pela nossa área gráfica ou sobre a nossa interface. Conjunto grande de ferramentas, pessoal, a gente sempre, ou praticamente, a gente deixa nesse canto aqui, ó. Vou arrastar e colocar aqui, tá bom? De repente você vai querer, aí falar assim, ah, professor, eu queria colocar em outro lugar, como é que eu faço? Pessoal, realmente fique ao seu critério. Eu, como professor, eu aconselho que você coloque do mesmo jeitinho que eu colocar aqui. Por quê? Porque aí vai facilitar nas próximas aulas para você entender o que eu estou falando. Então, de repente, eu venho aqui no comando, aqui na tela, e de repente o seu está lá do outro lado. Então, aí vai ficar um pouquinho confuso. Então, realmente coloque do jeitinho que eu deixar aqui. Tudo bem? Ó, seção, eu sempre procuro deixar a seção um pouquinho mais para cá. Ó, nesta parte de cá, onde fica aí as opções de cortes, né? Ou de... que a gente faz literalmente fatia, né? Os projetos aqui dentro do SketchUp. Sombras eu deixo também aqui na barra de baixo, ó, deixo nesse canto aqui. Sombras eu procuro deixar aqui. Observem que o menininho lá, ó, o rapazinho está com sombra porque o comando sombra está habilitado. Se eu desabilitar, então, eu tiro a sombra dos objetos, tá? Classificador, pessoal, classificador não precisa. Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu voltar. Eu havia colocado classificador. Pode deixar ele fora um pouquinho, tá bom? A gente vai deixar aqui, ó, o padrão, que é as opções de salvar já aqui em cima, ó, bem no canto, tudo bem? Na sequência, a gente pode deixar o armazenamento aqui. Essas ferramentas aqui, ó, são as de câmera. Câmera pode tirar, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu deixei aqui. Câmera, eu já havia tirado, tá? Então, vamos deixar fora, porque a gente já tem aqui, tá bom? E na sequência, então, a gente vai colocar aqui, ó, componente dinâmico, deixa ele aqui em cima. Estilos, deixa aqui. Exibições, deixa aqui do ladinho. Camadas, deixa aqui. Ferramentas de sólidos. E, por fim, sandbox. Então, tá aí ó, a nossa interface, ó. Deixar nessa sequência aqui estas ferramentas. Como eu comentei, essas aqui são ferramentas originais, próprias na hora que você faz a instalação do seu SketchUp. Mas aí depois tem os famosos plugins que vão ajudar nós aí a desenvolver algumas coisas. Eu particularmente, pessoal, não sou muito usuário afinco de plugins. Eu procuro realmente, de repente, eu quero fazer uma escada caracol, eu quero fazer um telhado. Eu vou lá realmente na raça e faço esses objetos, tá? Mas isso é porque a gente já tem aí alguma experiência nesse sentido. Mas os plugins são muito bons, de repente adianta muito o seu trabalho. Então, você pode ter aí plugins excepcionais que vão fazer maravilhas no seu SketchUp, tá? A gente vai ver isso aí realmente um pouquinho mais para frente. Bom, e aí depois, pessoal, que a gente faz esses ajustes, a gente precisa deixar liberado aqui ou colocado na tela as bandejas. As bandejas, pessoal, vocês vão vir aqui em janelas, tá? Aqui em janela está o nome Default Tray, mas em algumas nomenclaturas ou algumas versões pode ter como bandeja padrão, tá? Observem aqui ó, que ao passar o mouse em cima, está habilitado algumas opções aqui em azul. Estas ferramentas em azul, pessoal, são as bandejas, tá? Então a gente vai deixar exatamente essas daqui, ó. Informações da entidade, materiais, componente, estilos, camadas, cenas, sombras. Névoa, adaptar a foto e suavizar arestas pode deixar desabilitado um pouco. O instrutor pode até deixar também. E o estrutura, tá? Então, depois que você habilitar eles aqui, você vai vir aqui em cima e vai colocar, ó, mostrar bandeja. Quando você clicar, vai aparecer uma caixinha, tá? Em versões mais antigas, estas opções, ó, informações de entidade, materiais, componentes, vinham soltos em pequenas janelas. E aí o que aconteceu? Eles pegaram aqui e simplesmente encaixotaram e colocaram essas ferramentas uma em cima da outra. Ó, tá? Então, se você está com uma versão 8, ao você habilitar aí as bandejas, você vai ver que elas são janelinhas soltas e que você encostando uma embaixo da outra, elas literalmente encaixam. Tá? E aí você pode deixar disposto
nesse canto aqui, ó, tá, da tela. Tudo bem? No caso, para versões mais recentes, então eles pegaram isso daqui, ó, criaram uma bandeja e dentro desta bandeja estão estes elementos aqui, ó, que a gente deixou ticado de azul. Então, se ele está ticadinho de azul, está aqui também. Tá? As bandejas, pessoal, são ferramentas ou menus de ferramentas importantíssimos para se trabalhar aqui no SketchUp. Tá? A gente tem, por exemplo, informações da entidade. Ao clicar aqui, se você clica em algum objeto, mostra aqui, ó, o que tem nesse objeto. Por exemplo, a área em metros quadrados. De repente, se ele é um objeto inteiro, ele já mostra elementos cúbicos. Tá? Se ele fosse aqui um grupo ou um sólido, ele mostraria o volume cúbico, ou seja, informações importantes sobre esta entidade. Um pouquinho mais abaixo você tem, por exemplo, materiais, onde você tem literalmente a possibilidade de pintar os objetos. Tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho, pessoal, tirar o estilo. Ó. Vou deixar só aqui, ó, o textura, tá? Para a gente ver o elemento sólido. Ou seja, então você pode pegar aqui, por exemplo, ó, selecionar, você tem aqui, ó, cores. Ó, você marca cores. Aí você quer pintar de vermelho. Então você clica aqui, já vem com o baldinho, clica em cima do objeto. Olha lá que legal. Ah, eu quero pegar uma cor amarela. Então você clica no amarelo, pinta lá de amarelo. Tá? E aqui você tem outras possibilidades também. Ó. Você tem azulejos. Olha só que bacana. Alguns padrões de azulejos já prontos aqui, ó, para você utilizar. Ó, uma pastilha. Você quer pôr uma pastilha ali. Então você vem aqui, clica. Então você terá ali, ó, as pastilhas aplicadas. Olha que legal. Tá? E aqui você pode dar uma olhada, você tem madeiras também, tem muita coisa bacana onde a gente coloca os materiais, tá? Depois que você utilizou, fecha aqui materiais. Depois a gente tem componentes, que são os elementos prontos. A gente pode criar elementos prontos ou vir no Armazém 3D através aqui também do menu componentes, tá? A gente tem estilos, ou seja, a gente está vendo o nosso desenho, o nosso modelo de uma determinada forma. O plano verde, o céu azul, os elementos coloridos, mas a gente pode vir aqui, por exemplo, clicar, ó, deixar tudo linhas de grades. Aí fica tudo linha de grade, ó. Então eu mudei o estilo, tá? Ah, eu quero um fundo cinza, então eu tenho aqui, ó, um fundo cinza. Olha aí que legal. Então a gente tem várias possibilidades. A princípio, pessoal, nós estaremos utilizando esse daqui, ó, estilo simples, tá? Por favor, deixe estilo simples aí no seu SketchUp. Outros estilos que a gente for ver aí, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrando para vocês, tá? Depois, então, aqui a gente tem camadas. Aqui a gente vai criar as camadas, várias camadas para tudo. Tudo bem organizado e separado. Aqui a gente cria as camadas e nesse seletor aqui a gente muda a camada. Tá? Então, eu posso criar um objeto em uma camada, selecionar ele todo e vir aqui e mudar a camada dele. Vocês vão entender tudo isso daí um pouquinho mais para frente, tá? Depois a gente tem sombras, ou seja, o que a gente coloca aqui, ó, em sombras, aqui nós temos os meses do ano, ó, nessa parte vermelha, ó, de janeiro a dezembro, e aqui você tem uma barra de rolagem mostrando das 5h47 da manhã até as 6h42 da tarde. E aqui você tem um outro ajuste um pouquinho mais fino da sombra. A gente vai estudar tudo isso daqui também, tá? Cenas são importantes, ou seja, a posição que você deixa os objetos, você pode salvar uma visualização ou uma câmera estática. Você tem o instrutor, que ao selecionar qualquer comando, por exemplo, um comando como esse linha, aparece aqui uma leve apresentação sobre esse comando. Por exemplo, eu pego um comando círculo, o instrutor já mostra como utilizar. Aqui embaixo tem algumas pequenas dicas, alguns atalhos e algumas instruções, tá? E aqui você tem a estrutura. A estrutura é importantíssimo porque tudo que a gente desenvolve no SketchUp vai gerando uma estrutura e a gente consegue entrar dentro dessa estrutura através de uma árvore aqui, ó. Vai criando uma árvore enorme, mostrando toda a parte do projeto e a gente vê isso aqui um pouquinho mais para frente, tá bom? Muito bem, eu fiz aí uma leve apresentação sobre a bandeja e observem que em versões mais atuais, quando você arrasta a bandeja, ele mostra setas aqui em cima, para a sua esquerda, direita e embaixo, tá? Eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, neste de cá, e aí vai ficar azul. Você vai clicar aqui, ou aliás, soltar o mouse aqui em cima. E aí a sua bandeja vai ficar aqui na tela. Olha lá que legal, tá? Agora, se você vir aqui, ó, observem que tem um pequeno plug. Se você clicar nesse plug, ela fica oculta, facilitando aí a visualização da sua área de trabalho, né?
Ah, eu estou precisando das ferramentas agora. Então você vem aqui, clica, elas abrem. Ah, estou precisando de materiais. Clica aqui em materiais, abre-se materiais. Se materiais estiver um pouquinho apertadinho, clica aqui, ó, arrasta, coloca as outras um pouquinho mais para baixo. Ah, eu estou precisando de cenas. Então você vem aqui, ó, desce, ó, cenas. Habilitou cenas. Cenas está aqui embaixo. Ah, mas por que está aqui embaixo? Porque aqui tem uma barra de rolagem, tá, pessoal? Então, ó, aí você desce, ó, e você consegue ver o que você tem aqui no menu cenas, tá bom? Ó, fecha cenas, fecha materiais. Quero voltar em sombras, então eu tenho sombras aqui, ó. Tá? Conforme eu vou abrindo muitos menus, aí a barrinha de rolagem aparece e aí a gente consegue fazer o que a gente quer. Ou com o scroll do mouse, ó, passando o scroll do mouse aqui em cima, também você já consegue ver qual menu que você deseja naquele momento, tá bom? Por favor, pessoal, a princípio, não mudem nada aqui, não cliquem aqui, não fiquem mudando algumas configurações, tá? Porque a gente vai devagarzinho vendo isso aí aula a aula, tá? De repente, ó, você deixou aqui a bandeja, aí clicou aqui na tela, ela sumiu. Ah, mas você queria ela de novo, então você vem aqui e fecha o plug. Quando o plug está fechado, então ela não sai mais aqui desse canto, tá? Você pode aumentar ou diminuir ela, ó, vindo aqui, ó, deixando mais para cá ou mais para cá. Fique ao seu critério. Geralmente a gente deixa o mínimo possível, tá bom? E eu particularmente também deixo o plug solto. Quando eu sempre preciso, eu venho aqui e pego uma bandeja que eu quero, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês também que dá para vocês criar bandejas novas, diferentes também, e renomear essas bandejas, tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Muito bem, agora, pessoal, nós vamos olhar aqui em cima e observar que o programa SketchUp, ele trabalha com um sistema de menus, tá? Menus drop-down ou pequenas abinhas, onde você tem também outras várias ferramentas, tá? Então, se você vir aqui, ó, clicar em arquivo, observem que aparece aqui a opção para você criar um novo, no caso, um novo projeto, para você novo a partir de um modelo já constituído, abrir um arquivo que você já tenha feito, salvar, salvar como, ou seja, as principais opções que você teria aí na grande maioria dos programas Windows, né? Depois você tem a opção aqui, ó, para enviar para o layout, ou seja, tudo que você desenvolve aqui em 3D, você vai levar para esse programa layout, onde ele vai transformar em 2D, e aí lá você consegue pôr cotas, você consegue pôr ali anotações, todas as informações literalmente técnicas de um bom projeto feito aqui no SketchUp, tá? Localização, você tem aqui 3D Warehouse, Trimble Connection, tudo isso daqui a gente vai ver, tá? Configurações de impressão e tudo mais. Aqui embaixo você tem os últimos arquivos que você abriu, tá bom? Aqui, ó, em editar, você tem aqui, ó, desfazer tinta, ou seja, é o Ctrl Z, ó, o famoso Ctrl Z. No caso, você tem aqui também, ó, a setinha, que essa setinha também é o Ctrl Z, ó. Você clica aqui, ele desfaz a última coisa que você fez. Se você clica nessa para a direita, ele vai refazer, tá bom? Então você tem aqui outras opções, ó, de recortar, copiar, excluir guias e tudo mais. Tudo, pessoal, exatamente tudo. Neste curso aqui, do básico ao avançado, você vai conhecer todas estas ferramentas aqui, ó. Nós vamos entrar em menu por menu, vindo aqui em visualizar, a gente vai conhecer todos estes. Aqui em câmeras também, ó, tem muita coisa legal de câmeras, de desenho, ferramentas, janela e ajuda, tá? Agora é interessante você entender o seguinte, aqui, ó, pelo próprio nome diz, editar. Então são ferramentas que você vai usar para editar alguma coisa. Visualizar são ferramentas que você vai mudar o comportamento da visualização do seu modelo 3D. Câmeras são posicionamentos, zoom, janelas, projeções, tipo de perspectiva e tudo mais. Desenho são os comandos de desenho que você tem, ó. São exatamente os mesmos comandos, ó. Tá bom? E ferramentas aqui, você tem borracha, pintura. Observem que alguns deles vêm até aqui o atalhozinho para você ver do lado. Olha ali que legal, tá? Então você e eu vamos ver, né? Tudo isso daqui durante aí todas as aulas. E obviamente, pessoal, que nem sempre, ou vamos dizer assim, a gente vai ficar só vendo aqui os comandos que estão desse lado de fora, porque a gente tem outras janelas também de configuração.
Por exemplo, ó, vindo aqui em janela, nós temos informação do modelo. Informações do modelo, eu mostrei para vocês lá no comecinho do curso que a gente tem aqui as unidades, vocês se lembram? Que a gente muda para decimal, metros e as precisões. Mas dentro de informações do modelo, a gente tem animação, que a gente consegue configurar animações também, ou seja, nós vamos criar várias cenas. E aí a gente vai ter um tipo de um andarilho, uma câmera que vai filmar essas cenas. E a gente consegue mudar aí o tempo de transição e o tempo entre essas cenas, tá? Configurando aqui em animação. Depois vocês têm arquivo, ou seja, a gente consegue manipular também algumas partes de localização, classificações, tudo isso aqui a gente vai ver também, tá, pessoal? Tudinho. Componentes, muita coisa aqui a gente não vai entender agora de momento, mas a gente, ao fazer os objetos e passar pelas aulas aí no futuro, a gente vai voltar nesses menus aqui, ó, e aí sim você vai entender todos esses conceitos. Ó, você tem aqui dimensões, estatísticas, geolocalização, renderização, textos e unidades, tá? O que você faz aqui nesta janela, pessoal, observe o nome dela, informações do modelo. Então, o que você desenvolve aqui tem impacto direto nesta janela aqui. Então, o que você mudar nessa janela, aliás, tem impacto direto sobre o seu modelo 3D. Ok? E aqui depois a gente vem vindo em janela, a gente tem preferências. Preferências, pessoal, já é, como o próprio nome diz, uma preferência sua. Então, por exemplo, você pode vir aqui ó, em acessibilidade e mudar as cores das linhas. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês que as linhas têm linha vermelha, tem linha verde, tem linha azul. Mas você poderia, por exemplo, mudar a cor desses eixos, tá? O que eu realmente não recomendo, tá? Realmente, pessoal, utilizem as cores que estão aqui, porque é o que a gente, né, o que nós todos vamos utilizar até o final do curso. Depois você tem aqui ó, a linha rosa e uma linha ciano. Essa linha rosa é quando a sua linha vai ficar em perpendicular a alguma outra linha. Você vai ver muito a gente falar sobre essa linha rosa. E quando ela estiver tangenciando, ela vai ficar azul. Quando ela não estiver nem acompanhando o eixo vermelho, nem acompanhando o eixo verde, nem o azul, também não estará tangenciando e nem em perpendicular, aí a linha fica preta. Aí vocês vão entender tudo isso daí, tá? Um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem aplicativos, onde a gente pode, por exemplo, selecionar um editor de imagens padrão. Então, de repente, você tem aí um Photoshop, um GIMP instalado no seu computador. E aí você consegue escolher ele aqui, tá bom? Você tem a opção de arquivos, onde literalmente você vai ver onde estão ou para onde vão determinadas partes do seu projeto. Como, por exemplo, modelos, vai para o disco local C, user, documentos. E aqui você pode fazer uma mudança e um ajuste, tá bom? A gente vai ver isso daqui tudinho também na sequência das aulas. Aqui em atalhos, pessoal, é bastante interessante, porque às vezes, de repente, você está na sua casa fazendo a linha com o comando L. Então, você vai apertar o L, oh, legal, apareceu o lapisinho lá. Aí, de repente, você vai na sua faculdade ou na sua escola técnica, chega lá, você aperta a letra L e aí não aparece o lápis. Por quê? Porque alguém alterou esse atalho. Então, para voltar ao padrão original, você vai clicar aqui em atalho. E aqui em atalho, você vai colocar aqui, ó, redefinir tudo. Clica aqui, ó, sem medo, redefinir tudo. Então, volta às configurações originais. A letra C é círculo, a letra L é linha, a letra R é retângulo. Então, fica aí legal de nós todos trabalhar em conjunto nesse sentido, tá bom? Depois, ó, você tem aqui, ó, compatibilidade. Relacionado à parte de grupos, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Desenho relacionado a estilo de clique, praticamente a gente não precisa mexer em nada. Espaço de trabalho, a gente também não precisa mexer em nada por enquanto aqui. Geral, aqui você tem outras opções importantes, ó, criar backup é extremamente importante, porque você estará modelando, aí de repente o seu computador trava ou desliga ou acaba a energia elétrica, ele estará salvando um backup a cada 5 minutos. Eu recomendo até aumentar esse valor. Pode deixar aqui em 10, tá, pessoal? Porque se você deixar tempos muito curtos, isso também influencia aí no desempenho do seu computador, tá bom? E aqui tem outras opções também. Eu estou apenas mostrando para vocês, pessoal, porque a gente está falando de interface, tá? Obviamente, como eu comentei, reiterando, a gente vai ver isso passo a passo nas próximas aulas. E
Tem aqui então o modelo, onde que no caso a gente seleciona o modelo simples em metros, tá bom? Você pode vir aqui ó, em modelos, eu vou confirmar com OK. Quando eu der OK aqui, pessoal, estarei confirmando aqueles 10 minutos de backup e estarei confirmando também lá o redefinir dos atalhos, tá? Ou seja, então, ó, eu estou aqui em modelo, eu posso selecionar modelos simples que eu tenho aqui, um pouquinho mais para baixo eu tenho polegadas, metros, centímetros e tudo mais, tá bom? Se eu der um OK, então eu confirmei, eu poderia vir, por exemplo, também aqui ó, em ajuda. Aqui em ajuda eu tenho a opção bem-vindo ao SketchUp. Se eu clicar aqui, vai abrir exatamente aquela mesma janela que a gente tem no início, quando a gente abre. E por aqui também eu consigo abrir e ver os templates que eu quero, tá bom? Então eu vou fechar. Voltando então, ó, janela, aqui ó, preferências, tá bom? Então a gente pode também vir por aqui e selecionar um modelo que a gente quer. E aqui, por fim, nós temos o OpenGL, que é relacionado aí à renderização da placa de vídeo. Então, geralmente, computadores que trabalham com elementos 3D, é importante que tenham, né, ali placas de vídeo. E, geralmente, esta placa de vídeo tem essa tecnologia chamada OpenGL. E aqui você consegue aumentar ou diminuir o serrilhado dos elementos. Tá? Ó, você vendo aqui, ó, você observa que os elementos têm um pouquinho de serrilhado. Quanto menor o serrilhado, mais processamento terá. Você consegue fazer esses ajustes por aqui, ou você pode também nas configurações da placa de vídeo, selecionar, por exemplo, o SketchUp como um programa para ser aberto na sua placa de vídeo, e lá você também tem possibilidades de aumentar a quantidade de serrilhados, diminuir e tudo mais, tá? Dá para fazer, deixar ele aí bem bonitão mesmo, só que aí, consequentemente, vai ficar mais pesado. Usuários que estão com a versão 8 vão observar que tanto a linha aqui ó, dos eixos como a linha dos objetos, o serrilhado é um pouquinho mais evidente. Isso é extremamente normal, tá, pessoal? Mesmo você ajustando na placa de vídeo, ele ainda tem um serrilhado mais agressivo, vamos dizer assim, tá bom? Bom, então, vindo aqui então em preferências, é basicamente isso. A gente vai voltar depois nessa janela e quando a gente for fazer algumas mudanças, eu vou mostrando para vocês, tá? E depois nós temos aqui ó, o armazém 3D, como eu já comentei com vocês, onde vocês podem baixar vários objetos já feitos por outros profissionais, por outras pessoas. Olha ali que legal. Então, por exemplo, eu quero baixar um carro. Então você vem aqui literalmente, ó, digita a palavra carro, aperta o Enter e aqui você tem vários carros ó, já feitos e constituídos em 3D por outras pessoas ó, no mundo inteiro. Então, se você clicar em cima de um carro desse, ele literalmente vai vir para a sua tela. Ó, você seleciona. Esse aqui foi feito pela Munich S. Aparentemente é um Palio, né? Aí você clica aqui em baixar. Sim. E aí ele vai ser carregado, ó. E olha só, pessoal, que bacana. É um carro, ó, feito bonitão aí no SketchUp, tá bom? Então, se você constituir uma casa, você tiver lá uma garagem bonitona, você já tem os carros já feitos e você pode colocar aí no seu projeto também. Bom, vindo aqui então, 3D Warehouse, e você tem, como eu comentei lá, o Extension Warehouse, a gente baixa plugins e tudo mais, tá? Depois que a gente instala esses plugins, pessoal, a gente tem que vir aqui em gerenciador de extensões, e aqui a gente manipula o que a gente quer deixar de extensão ativa ou não dentro do nosso SketchUp. A gente vai ver tudo isso daqui também, tá? E por fim, a gente tem Console Hub, opções de componente e atributos. A gente vai ver isso aqui também na hora que a gente estiver trabalhando com componentes dinâmicos, tá? Pessoal, é basicamente isso. Deixa eu pegar esse objeto aqui e deletar ele. Deixar na tela somente o cubo que a gente fez. A interface, pessoal, a princípio é basicamente isso. Obviamente que a gente vai ver muita coisa ainda. Não daria para me mostrar tudo numa aula só. Então, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso modelo 3D, fazendo alguns objetos, desenhando alguns móveis ou fazendo uma casa, a gente vai, obviamente, entrar em telas novas, em locais diferentes, e aí a gente conhece cada vez mais a interface, tá? E aí, de fato, sim, a gente vai conhecendo cada vez mais essa interface, tá? Uma dica do professor para a gente finalizar, deixe então a sua interface desse modo que está aqui, ajustadinho do jeito que está aqui, deixe em template simples em metros, e aí nas próximas aulas a gente já vai começar a utilizar os comandos de desenho, então já fica todo mundo igual, eu igual o que vocês têm aí
na casa de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Aguardo vocês aí, firmes e fortes, na aula de número 5. E a gente já vai então pegar firme e começar a falar sobre comandos de desenho. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.